Boa noite, Boa noite. Rosa. Boa noite, Boa professora Morgana. boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Vamos aqui, pessoal, iniciar, né, o nosso primeiro simpósio de inclusão digital em tempos de coronavírus. Então, estou aqui hoje para agradecer a todos que se inscreveram para o seminário, que serão muitos além desses, né, porque a gente agora tem que se acostumar até acabar essa pandemia. Com fé em Deus vai acabar logo. Então, vamos começar hoje a palestra com a professora Morgana Moura, com o tema Plataformas Digitais para Educação e Comunicação. Seja bem-vinda, professora, e pode começar sua palestra, que iremos prosseguir posteriormente. Perfeito. Prontinho, vamos lá. Boa noite de novo a todo mundo. Fico feliz em vê-los aqui nessa noite de sábado, né? Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas vamos fazer desses próximos dias um momento para a gente poder aprender um pouco mais e a trocar ideias com todo mundo, como a gente já vem feito nesse período. Então, boa noite a todo mundo que está entrando no chat, bom vê-los de novo aqui. Vamos lá. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algumas plataformas que foram desenvolvidas e vêm sendo utilizadas de diferentes maneiras. A maioria delas, e as que eu vou trazer aqui, elas são gratuitas. Basta apenas, né, que vocês tenham um smartphone ou um computador para acessá-las e de alguma internet, seja ela de escada ou né, a internet mesmo, seja ela como for, ou pelos dados de celular. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês são as plataformas desenvolvidas pelo Google, que, como vocês sabem, o Google é uma das empresas atualmente que mais desenvolve diferentes tipos de aplicativos, sejam eles para alguma formatação de texto, de vídeo e até o que é interessante para a gente aqui hoje são essas plataformas de vídeo chamada e esses outros que proporcionam que a gente manipule, depende dos nossos interesses, para que a gente desenvolva um trabalho com o nosso público-alvo. Então, hoje eu vou falar especificamente dessas 6 ferramentas que estão aí, mas o Google tem disponível atualmente mais de 15 ferramentas, né, e plataformas digitais, que aí vocês podem também abrir a página do Google e verificar o que eles estão oferecendo. Eu recomendo, né, se vocês tiverem interesse, até para vocês conhecerem mesmo, ver se aplica de alguma maneira às suas necessidades. Então, em relação ao Google, hoje a gente vai falar sobre o Google Meet, o Google Sala de Aula, ou Classroom, o Google Formulários, documentos, apresentações e planilhas. Vocês vão ver que muitos deles realmente vão ser novos para alguns de vocês, mas muitos outros a gente já usa em um outro formato. E vocês vão entender daqui a pouco o que eu quero dizer com isso. Então, vamos partir para essa primeira plataforma que está exposta, que é o Google Meet. A interface do Google Meet é essas daí que vocês estão vendo. Ele pode ser acessado pelo computador ou pelo smartphone, não tem diferença em relação à aplicação e o uso dele. Ele é gratuito, ele está gratuito até o final desse ano, porque o Google viu, né, que com a questão do isolamento social por causa do Covid, era necessário que eles oferecessem ao público algum tipo de plataforma para as pessoas poderem se comunicar. Então, o Google Meet surgiu para substituir o Hangouts, que é uma ferramenta que o Google utilizava anteriormente, que era a possibilidade de você ter chats privados ou em grupo com quem tivesse lá na sua lista de contatos do Google. Só para vocês, né, ficarem bem fixados, todas essas plataformas do Google, para que vocês possam utilizá-la, vocês precisam ter uma conta do Google, né? Ou seja, se vocês tiverem um e-mail do Gmail, você pode utilizar esse e-mail em qualquer uma dessas plataformas aí de maneira gratuita, com as suas funções básicas. O Google Meet é uma dessas plataformas, dessas ferramentas, que ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. A paga, de maneira geral, ela é mais direcionada a empresas, micro, pequenas e grandes empresas, porque ela tem umas ferramentas que vão além dessas ferramentas gratuitas, que é em relação ao espaço de armazenamento e a quantidade de e-mails que ele suporta
o atendimento que o pessoal do Google vai fornecer às pessoas que tiverem essa conta do tipo G Suite. Mas, se você não tem uma conta do tipo G Suite, não tem problema, porque você vai ter muitas ferramentas gratuitas. E o Google Meet, ele tem uma opção gratuita, que vai estar disponível para todo mundo até o final de setembro, se eu não me engano. E ele comporta atualmente até 100 pessoas na sala, tá? Lembrando que isso é na via gratuita do Google. Então, até 100 pessoas na sala, onde você pode ter uma opção de chat por escrito, áudio e vídeo, tá? Então, a interface do Google Meet, quando você acessa, ela tá dessa maneira que tá aí na tela. Onde do lado esquerdo você vai ter uma opção de iniciar chamada, ou seja, você vai ser a pessoa que cria aquela sala de videochamada e você disponibiliza o link para que outras pessoas acessem essa sala que você criou. Ou você pode, caso você seja um convidado, você tem a opção de digitar o link, o código da reunião que a pessoa te enviou, ou você clica diretamente no link e você já entra na sala. Lembrando que, se você for a pessoa responsável por criar a sala, vai caber a você também aceitar as pessoas. Como ele é um chat privado, ele não é, por exemplo, como está acontecendo aqui na live, que qualquer pessoa que tenha o Educacional Moura pode acessar a nossa live. Não é o caso do Google Meet, só pode acessar quem tiver o código e for aceito pelo moderador da sala, tá? Mas ela é uma ferramenta super simples e super intuitiva. Quando você entra, você vai ter uma interface, que todas as pessoas vão ter a mesma interface inicial, e você pode configurar de acordo com as suas necessidades. Então, o que é interessante vocês saberem antes de vocês começarem a usar? Você vai ter um cabeçalho, né? Essa parte aí superior, onde você vai ter a indicação de a quantidade de participantes na sala. E essa quantidade de participantes e a relação com o número de participantes, ela vai ser visível a todos que estiverem na sala, tá? Não apenas ao moderador. Então, todos vão poder ver quem são as pessoas que estão na sala e alterar entre esses participantes se eles querem ver as pessoas, né? Caso o vídeo delas esteja liberado. E aí você pode ir fixando cada uma dessas pessoas conforme seja a sua necessidade enquanto participante. Ao lado da aba de participantes, você vai ter uma opção de chat por escrito, onde os outros participantes podem ir escrevendo e se comunicando, enquanto tem uma outra pessoa lá com o vídeo aberto e com o áudio aberto dando algum tipo de explicação. E aí sempre o horário, né, que você vai estar na sala, e a última opção no cabeçalho é o que mostra o seu menu. Então, se você quiser sair, alterar o layout e ir diretamente para o seu menu, é só clicar na opção que tem o seu nome. E aí embaixo, no canto direito, que é uma das ferramentas para a qual o Google Meet está sendo mais utilizado, que é para projeção de tela. No caso da projeção de tela, você vai ter a opção de escolher entre projetar a sua tela inteira. Então, as pessoas que estiverem vendo a sua projeção vão ver exatamente a maneira que você está vendo no seu computador ou no seu celular, inclusive dados de conexão, de hora, enfim, todo o seu layout. As pessoas também vão poder ver. Uma outra opção é você apresentar apenas uma única janela. Então, por exemplo, se eu montei uma apresentação no PowerPoint e eu quero que as pessoas vejam apenas o meu PowerPoint, eu clicaria, no caso, em exibir apenas uma única janela. Se eu quiser exibir apenas uma guia do Google, né, lembrando que pelo Google Chrome eu posso abrir várias guias, então eu posso ter lá aberto o WhatsApp Web, o Google Meet, o meu e-mail, o YouTube, alguma página de algum artigo científico, ou seja, eu posso ter várias guias abertas, mas eu tenho interesse em expor para as pessoas que estão na reunião apenas uma delas. Então, eu clicaria nessa última opção, que é para exibir apenas uma guia do Google Chrome, tá? E a outra configuração que é interessante vocês saberem é essa opção de controle de áudio e vídeo. E a gente fala muito, e se vocês já participaram de reuniões do Google, vocês sabem, do Google Meet, vocês sabem que quanto mais pessoas estiverem com áudio e vídeo aberto, mais lenta fica a conexão e a qualidade de vídeo da pessoa que estiver falando. Então é interessante, né? E as pessoas que criam a sala estão sempre dando essas dicas no chat, que quando vocês entrarem, entrem sempre com o microfone e o vídeo fechados.
E aí, conforme seja solicitada a sua participação na reunião, você desbloqueia, né? Tá aí quando ele estiver em vermelho é porque seu áudio e vídeo está bloqueado, então as pessoas na sala nem te ouvem nem te veem. Mas caso seja o seu momento de fala ou você queira interagir de alguma maneira, você pode liberar um dos dois ou os dois, tá? Lembrem sempre que o ideal é que você entre com os dois fechados para não atrapalhar o andamento da reunião que vocês estiverem participando, tá? E aí, à esquerda, lá embaixo, tem uma opção de detalhes da reunião, que é onde você, se você clicar, você vai ter acesso ao link dessa reunião, que vai ser o mesmo link que você recebeu, caso você seja um participante. E caso você seja o moderador da sala, a pessoa que criou a sala, você pode simplesmente copiar esse link e enviar para as pessoas pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ou compartilhar no Instagram, no Facebook. Depende de por onde você queira manter esse contato com os participantes. Quando eles receberem o link, eles clicam no link e vão entrar naquele primeiro menu lá, né, que seria esse menu aqui. No caso, ele já entraria direto e caberia a você que criou a sala, né, como eu tinha falado antes, a aceitar a pessoa para ela poder participar dessa reunião. Fora isso, essa reunião, o Google Meet tende a ser uma plataforma muito fluida e de fácil entendimento, né, já que ela tem poucas opções aí. Então, você vai ter no máximo a opção de áudio, vídeo, um chat por escrito e uma projeção de tela. E ela comporta, né, lembrando, na versão gratuita, ela comporta 100 pessoas e as versões pagas, elas chegam até 300 pessoas na sala ao mesmo tempo. E elas podem ter uma duração de reunião de até 24 horas ininterruptas. Então, elas estão sendo muito utilizadas. Possivelmente, das atuais que estão disponíveis, é uma das mais utilizadas. Lembrando que a única coisa que você precisa na versão gratuita é ter um e-mail do Google, né? Então, que também é gratuito. Então, ela é muito fácil de ser utilizada. A outra ferramenta é o Google Classroom ou Google Classe Sala de Aula. Ele foi desenvolvido, ele já existe há alguns anos no mercado, mas ele, na verdade, começou a ser utilizado com mais força por causa da quarentena, né? Já que os professores foram afastados das suas aulas, né? Das suas salas de aula, por causa das medidas de contenção. Então, ela é uma plataforma que é simples, possivelmente não englobe todas as necessidades do professor, mas ele para início, ele é uma ferramenta interessante. Quando você entra nele, você vai ter uma opção de você criar uma nova sala ou entrar nas salas que já existam no seu Gmail. Então, para criar uma sala é muito simples, você clica no menu superior onde tem um mais. Quando você clica, ele te gera essa tela aí que vocês estão vendo, onde você vai preencher o nome da sua turma e ele te dá outras opções de sessão, de assunto e o nome da sala. Após você criar, lembrando que a ideia é que quem cria a sala seja o próprio professor, porque vai caber a ele alterar as outras configurações que vão estar disponíveis na plataforma, tá? E aí, quando você cria a sala de aula, ela vai ser apresentada para os alunos assim. Ela é muito semelhante às opções de interface de Moodle e de outras plataformas que alunos de educação à distância já utilizam. Ela se assemelha bastante, porque a ideia do Google sempre é fornecer uma plataforma que as pessoas já tenham tido algum contato com algo semelhante e seja mais fácil de manipulá-la. Então, quando vocês entram na sala de aula do Google, ela vai estar assim, onde você vai ter, nesse item 1 aí, ele vai ter o código da sala de aula, onde você copia esse código e envia para os seus alunos. Quando eles receberem, eles vão entrar na sala de aula e vão ter contato apenas com você. Então, por exemplo, numa escola, o ideal seria que, caso seja um profissional polivalente, né, ele cria uma sala e aí ele vai manipular ali todos os conteúdos. Mas aí você pode ter para uma mesma escola uma sala para matemática, português, história, elas serem separadas, ou depende do professor, colocar todos os conteúdos na mesma sala de aula. Isso aí você pode criar inúmeras salas de aula, depende da sua necessidade, tá? Então, no item 1 é o código da turma, onde você compartilhando o código, as pessoas vão poder entrar e verificar tudo que tiver disposto aí nesse mural, inclusive as opções de atividade e lembretes, enfim, as configurações que o professor fornecer para os alunos. No item 2,
vai ser a opção que você vai se comunicar com seus alunos e os alunos vão se comunicar com você e com os outros alunos. Então, você pode escrever aí no mural o que foi interessante, então, dúvidas e dicas. E ele também te dá a opção de anexar arquivos, vídeos, fotos. Então, por exemplo, se você é um professor de artes, por exemplo, e você tem um vídeo de alguma coisa que você acha muito interessante que seus alunos vejam. Você escreve no mural, turma, segue o vídeo sobre Renascimento, por exemplo. E aí você anexa o link do YouTube e os alunos vão poder assistir a esse vídeo que você disponibilizou e vão poder comentar no mural o que, é que eles acharam, se eles tiveram alguma dúvida. Então, ela é uma plataforma simples, a princípio, mas também muito dinâmica, porque lembrem sempre que essas plataformas servem para você se comunicar da maneira mais fácil possível. Porque a gente sabe, né, que algumas pessoas têm dificuldades com essa parte de tecnologia, então o Google sempre tenta simplificar o máximo possível para que seja uma ferramenta muito funcional acima de qualquer coisa. E aí, na opção 3, são as opções que o professor vai poder fazer algumas configurações, por exemplo, criar avisos e responder às postagens dos alunos. Então, criar avisos, por exemplo, você bota uma atividade e você dá aos alunos até o dia 15 de junho para responder. Então, você cria um aviso, atividade de matemática, equações, por exemplo, e bota uma data de final, de término. Então, os alunos sabem que até aquela data eles têm que responder essa atividade. E você também pode, por esse mesmo menu, quando esse mural estiver cheio de mensagens dos alunos, você pode responder através dessa opção 3, se os alunos acertaram ou não, ou se eles precisam modificar e incrementar alguma coisa em suas respostas. E a questão é, o Google Sala de Aula ele foi criado pensando na ideia de construir uma sala de aula virtual, mas ele também pode ser adaptado para você utilizar em outros ambientes que não seja um ambiente escolar. Então, se você é dono de uma empresa, você é responsável pelo RH de uma empresa ou algo desse tipo, e você sente a necessidade de fazer algum tipo de treinamento com as pessoas que trabalham com você, você pode utilizar o formato do Google Sala de Aula sem problema nenhum. E utilizar, né, obviamente, isso vai ser adequado à sua necessidade e aos seus documentos, mas você pode utilizar o mural também para fazer esse tipo de formação e de treinamento com a sua equipe. Então, ele é, acima de tudo, uma plataforma muito diversificada. A próxima opção, que é uma opção que as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade e acabam desistindo dela por achar complicada no início, mas ela não é a questão da adaptação mesmo, é a parte de formulários do Google. O Google Forms, né, que as pessoas chamam mais assim, o Google Forms, ele vai ter uma opção de você criar formulários pessoais ou criar formulários para empresas. Lembrando que esse para empresas, na verdade, ele tem um nome de para empresas, porque para criar esse tipo de formulário, você precisa ter esse tipo de conta G Suite, que é aquela conta paga do Google. Mas nesse formulário pessoal, você pode utilizá-lo de maneira gratuita e aplicá-lo na sua empresa e dependendo da sua necessidade. Alguns usos que eu venho aplicando desse Google Formulários tem, por exemplo, uma opção de fazer testes, né, de seriam as avaliações de prova. Você pode fazer pesquisa de mercado, você pode captar leads de clientes, né, informações de clientes. Você pode utilizá-lo dependendo de como você queira e aplicá-lo a um uso que seja interessante para você, para sua empresa, para sua escola. Vai depender realmente de como você decida utilizá-lo, mas ele é muito amplo e muito diversificado. Eu criei um formulário bem simples, nessa opção de formulários pessoal, né? Lembrando que ele é gratuito, esse tipo de formulário, para vocês entenderem mais ou menos como é que ficaria essa interface do Google Formulários depois que vocês criarem o primeiro de vocês. Então, eu fiz um formulário aí bem simplesinho, onde vocês, do lado esquerdo aí, vocês podem ver que eu botei um cabeçalho com o tema do simpósio. E aí esse cabeçalho vocês podem alterar, então vocês podem botar a logo da empresa de vocês, ou então a logo da escola, uma foto, se for algo
algo pessoal, vocês podem, por exemplo, se for uma empresa de turismo, vocês podem botar lá a parte de arte da empresa, uma praia, enfim, depende do que você queira, ou você pode simplesmente não botar nenhuma imagem como cabeçalho. Isso aí é você que configura, tá? Então, abaixo do cabeçalho, você vai ter aí uma opção de título, onde você coloca, né, a intenção que você quer. Então, pesquisa de mercado, pesquisa de preços, pesquisa de opinião, prova avaliativa de matemática, enfim. E você pode fazer uma descrição breve de qual é a proposta desse formulário. Aí eu não botei nenhum, eu botei realmente só o título dele. E aí você vai, no seu formulário, você vai configurar e adicionar quantas perguntas você queira. Esse formulário ele não tem tamanho máximo, então eu posso botar desde uma única pergunta até centenas de perguntas, tá? Lembrem sempre que, aí já puxando a sardinha mais para a área de marketing, lembrem que se vocês forem utilizar esse formulário de alguma maneira com alguma estratégia de marketing, lembrem que formulários muito grandes não são muito interessantes para o cliente. Então, se eu enquanto cliente, estou preenchendo um formulário que tenha lá 50 perguntas, 100 perguntas, é muito provável que as pessoas desistam de preencher esse formulário por ele ser muito grande e acaba se tornando cansativo. Então, é interessante que vocês pensem nisso antes de construir o formulário e que vocês deixem essas perguntas de maneira muito clara e muito direta, para que quem estiver respondendo não tenha dúvida sobre o que está sendo perguntado. Então, por exemplo, eu sei que está pequenininho, mas acho que vocês vão conseguir ver. A minha primeira pergunta, que eu a coloquei como obrigatória, que vocês também têm essa opção de colocar obrigatória ou não. As obrigatórias, as pessoas só conseguem enviar esse formulário quando eles responderem. As que não forem obrigatórias, eles podem deixar em branco. Então, depende aí da necessidade que vocês sentirem no formulário. Então, a primeira pergunta é nome completo. Eu configurei essa pergunta de nome completo como uma resposta curta, ou seja, ela não é, né, múltipla escolha, não tem uma caixa de seleção, a pessoa vai responder o nome completo dela. O Google aceita o nome completo e essas perguntas que são discursivas com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. Então, a pessoa pode responder tudo em caps lock, né, em caixa alta, ou não. O Google vai aceitar todas essas respostas e você vai recebê-las de diferente maneira. Então, se você quer usar esse Google formulário para depois fazer algum tipo de relatório na sua empresa, é interessante que você filtre direito essas respostas que foram dadas e deixem essas respostas de uma maneira mais formal, se for um relatório ou se for alguma prova, né? Lembre sempre que vocês têm essa opção de editar as respostas no final, quando vocês coletarem. E aí, abaixo de nome completo, também de maneira obrigatória, eu botei e-mail. Nesse caso, você pode, dentro das configurações, botar para automaticamente o formulário coletar e-mail. Mas se você configurar para essa coleta de 100 e-mails ser automática, o formulário apenas irá aceitar respostas com e-mail do Google. Então, não é interessante que a gente faça isso, já que existem outros e-mails, né, que as pessoas também utilizam. Então, o ideal é que você bote uma resposta, uma pergunta, com o nome e-mail, e aí o cliente ou o aluno, ele vai ter a opção de responder com o e-mail que ele usa, independente de ser um e-mail do Google ou não. Aí, do lado direito, ela tem uma pergunta que é em relação... avalie a organização geral do evento, onde eu coloquei alguns pontos de avaliação e ele vai estar escalonado, ou seja, ele vai estar, né, do menor, do pior, da pior característica para melhor. Botei aí 3 opções para as pessoas avaliarem esse evento. Então você pode avaliar ele enquanto regular, bom ou ótimo. E eu botei aí alguns itens que eu quero que as pessoas me respondam sobre o evento. Então, botei aí, para vocês que não estão conseguindo ler, botei divulgação, inscrição, fala dos palestrantes, horário e duração e a plataforma escolhida, Instagram. Então, se vocês recebessem esse formulário, vocês iriam responder em relação à divulgação, se vocês acham regular, bom ou ótimo. Em relação à inscrição, mesma coisa, regular, bom ou ótimo. E cada um desses itens vocês iriam avaliar pela percepção de vocês
desse evento. Se você é uma empresa, você pode botar, por exemplo, você está vendendo algum produto ou você está querendo entender como é que está funcionando o seu setor de atendimento ao cliente, você pode direcionar essas perguntas para que seus clientes respondam como eles se sentiram acolhidos e se a solução e a dúvida deles foi atendida ou não. Enfim, essas perguntas são infinitas. Então, você que está criando o formulário, você vai adaptá-las da melhor maneira possível. Então, você vai ter como opção de pergunta perguntas diretas, né, que são o caso das duas primeiras, que vocês podem escrever o que vocês quiserem. Perguntas em escala, em que vocês vão numerar a escala e vão dar um valor qualitativo às perguntas que forem feitas. Você pode botar uma opção de coleta de números, né, se for o caso de telefone, ou de CPF, RG. E vocês podem fazer também uma grade de múltipla escolha, onde a pessoa vai escolher apenas uma, e uma grade onde a pessoa pode ter uma caixa de seleção, onde ela pode escolher várias dentre aquelas opções que forem dadas. Isso tudo vocês podem ver lá na parte de configuração do Google Formulários, tá? Lembrando que a pessoa que cria o Google Formulário, ela vai ter acesso e ela pode alterar o Google Formulário à vontade, mesmo que esse link já tenha sido encaminhado para as pessoas. Você faz a alteração e as pessoas que responderem dali para frente que terão esse formulário alterado. Então, ele não prejudica as respostas que vierem anteriormente. Essas perguntas, elas virão para você, algumas delas, inclusive, com uma função já de gráfico. Então, se for uma pergunta quantitativa, por exemplo, o caso dessas minhas perguntas aí do lado direito, que é para você avaliar o evento, ela vai vir em gráfico para mim. Então, eu vou conseguir ter uma visão um pouco mais fácil, né, por causa do gráfico em si, de como se deu esse evento. O que é interessante para o pessoal da educação no Google Formulários o Google Formulários, na parte de configuração, né, que é esse número 1 aí, ele tem uma opção, dentre as configurações gerais, que é a opção de teste. E esse teste é a maneira mais prática que a gente tem hoje em dia, né? Lembrando da questão do isolamento, de você realizar avaliações com os alunos de vocês. E essa versão de teste, ela te dá a opção de você liberar a nota por aluno assim que ele terminar e enviar o formulário, ou você pode adaptar e escolher a opção em que você primeiro vai fazer uma revisão manual dos dados informados pelo aluno, para posteriormente enviar a nota final deles. E aí, qual é a diferença entre esses dois? Se você bota uma nota automática, né, após o envio do formulário ou não. Vai depender de como você construir esse teste. Se o seu teste você construir todo com perguntas objetivas, em que ele tenha que escolher apenas uma opção, você pode liberar essa nota imediatamente quando o aluno terminar o formulário. Se você tiver colocado alguma pergunta em que o aluno realmente tenha que responder e escrever textos, o interessante seria que você botasse que você precisa de uma revisão manual, já que você vai ter que ler e avaliar as respostas que o aluno te forneceu para depois dar a nota. E aí você pode liberar para os alunos deles verem quais respostas eles erraram, quais eles acertaram e qual é o valor de cada uma das respostas. Que isso é um valor que você, professor, coloca para cada uma das respostas que você preencher. Então, por exemplo, a primeira questão, eu botei que a primeira questão vale 2, a segunda vale 3 e por aí vai até fechar a nota 10. Então, se você permitir que os alunos vejam os valores, eles vão estar vendo exatamente quanto vale cada uma dessas questões que ele tiver respondido. E aí, assim como o formulário geral, você também vai configurar de acordo com a sua necessidade. O Diego, boa noite, Diego. O Diego botou aqui como evitar que o aluno cole. Infelizmente, o Formulários não tem como o professor controlar se o aluno vai estar ou não pesquisando na internet. Até porque, como o Google Formulário ele é online, né? Você tem que estar na internet para poder respondê-lo. O aluno pode sim abrir uma outra aba no Google ou pegar um outro celular, pesquisar a resposta e responder. Infelizmente, o Google não tem ainda essa opção de você bloquear que a pessoa acesse de alguma outra maneira.
Então, é interessante o quê? Que o professor construa essa prova de uma maneira muito bem pensada, sabendo que realmente o aluno vai ter a opção de fazer esse tipo de pesquisa, mesmo que você bote, porque você também pode botar tempo para a pessoa responder o formulário, mesmo que você bote tempo, como os alunos estão em casa, eles realmente podem pesquisar tanto no livro quanto na internet as respostas. Então, é interessante que você, professor, construa muito bem essa sua prova, né? Para que você bote ela de uma maneira mais interpretativa, onde o aluno tem que realmente ter entendido aquele conteúdo que foi trabalhado anteriormente para responder esse formulário. Então, por enquanto, respondendo ao Diego, realmente não tem como a gente evitar que esse aluno faça algum tipo de pesquisa, tá? A outra função é o Google, do Google, é a parte de Docs, né, de documentos. Se vocês que usam muito aí o pacote Office, vocês vão achar ele muito semelhante ao Word, e é muito semelhante mesmo. Inclusive, depois que você salva esse documento, você pode exportá-lo para o seu computador ou para o seu celular no formato Docs, que é o formato principal do Word. E ele, tal qual o Word, ele vai te dar a opção de você fazer uma série de configurações e alterações na sua edição de texto. Então, você vai formando lá, escrevendo seu texto, pode editar, mudar tipo de letra, tamanho e todas as outras configurações que o Word tem. Para quem usa o Word, não vai ter dificuldade nenhuma de utilizar o Google Docs. Agora, o que é legal no Google Docs? Ele é uma ferramenta online. Então, tudo que você escreve, ele automaticamente vai ser salvo em nuvem e vai ficar disponível para você alterá-lo de qualquer lugar que você esteja. Você precisa apenas ter um celular e entrar no seu Gmail para poder ter acesso ao seu Docs. E o que é legal também, se vocês olharem no canto superior direito, em azul, tem uma opção de compartilhar, onde você vai gerar um link e enviar para alguma outra pessoa, onde ela vai entrar no seu Docs como editor ou como leitor. Essa opção quem dá é você que criou o Docs, tá? Se ele entrar como editor, ele vai ter a liberdade de escrever junto com você esse documento. E o que é mais legal ainda, esse documento ele é feito em tempo real. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e tem alguém que estou escrevendo minha dissertação do mestrado em colaboração com alguém, e aí peço para o meu orientador corrigir, meu orientador está em outro país ou em outro estado, que seja. Se eu coloco ele como editor, ele vai poder escrever junto comigo e em tempo real. Diferente de algumas outras ferramentas que existem de edição de texto, em que você primeiro tem que salvar, e aí a pessoa, quando entra, vê as alterações, isso aí acontece imediatamente. Então, se eu tivesse com vocês numa edição de textos e eu começasse a escrever, vocês iam ver, enquanto eu escrevo, o que eu estou escrevendo. E aí, o que é interessante dessa plataforma do Google Docs é justamente isso, porque ela é em tempo real e você pode editar, você pode adicionar vários editores, tá? Então, você pode ter aí uma construção de texto, de projeto, o pessoal aí que está, né, das prefeituras, o PPP da escola, então tudo pode ser feito ao mesmo tempo por toda a equipe. Isso é uma das ferramentas mais interessantes que o Google oferece. A outra parte é o Google Planilhas, que lembrando que esses três, os três, né, aqui, eles se assemelham ao pacote Office, então o Google Planilha, ele seria baseado no Excel, em que você vai montar os seus dados, né, e a sua planilha, e vai ter as mesmas opções do Docs. Então, você pode compartilhar para que as pessoas editem essa planilha junto com você. E aí, no final, você pode, se você não salvar, ela vai ficar aí na internet. Você pode salvar para deixar esse arquivo físico, não, né? Digital no seu computador, no seu celular. E você também vai ter a opção de imprimir. Então, ele é a mesma coisa do Docs, só que nesse caso, voltada para que você faça a construção de planilhas, tá? E faça tabulação de dados de alguma maneira, dependendo, obviamente, de onde você esteja atuando e da sua necessidade no momento. A outra opção, para encerrar as plataformas do Google, é a opção do Google Apresentação, que é o equivalente ao PowerPoint da Microsoft Office. Ele também vai ter a opção de compartilhamento para você ter editores e colaboradores na montagem dessas apresentações. E vai funcionar da mesma maneira. Você pode editar à vontade, salvar,
importar layouts, inserir vídeos, áudios, imagens, o que você quiser. Então, quem usa aí o pacote Office, principalmente o Word, o Excel e o PowerPoint, não vai ter dificuldade nenhuma com a funcionalidade do Google, porque eles realmente são muito semelhantes, diria até que praticamente igual, e quando você faz uma opção de salvamento, ele vai gerar para você um arquivo compatível com os itens do Microsoft Office, tá? Então, você pode editar à vontade. Quando você salvar, for abrir no seu computador no Office, ele vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Lembrando que, para você fazer essas alterações, nesses 3 últimos aí que eu mostrei, você precisa apenas estar logado na sua conta do Google e ter uma internet. Fora isso, nenhuma dificuldade, ele funciona realmente de uma maneira bem fluida e bem semelhante ao que a gente, querendo ou não, já vem utilizando com outros aplicativos e outros programas, né, que são, de maneira geral, pagos. Então, ele também é uma opção muito interessante e gratuita. Em relação ao Google Zoom, ao Zoom, ele é uma ferramenta muito interessante, que ele vem se adaptando e se alterando muito durante esse período do Covid. Quem usava o Zoom antes, eu acho que deve lembrar que ele não tinha metade dessas opções que ele tem hoje em dia. Inclusive, o pessoal está brincando muito com aquela função de fundo virtual, né, onde você pode projetar o fundo que você quiser, então ele é muito dinâmico. É muito interessante para usar com crianças também, né? Porque esse fundo ele acaba sendo muito interativo. E ele tem uma série de funções quando você entra nas reuniões. Você tem essa opção aí no meio, em verde, embaixo, bem pequenininha, de você projetar, de você apresentar. E aí ele vai abrir para você uma aba para você escolher como é que você quer apresentar no Zoom. Então, você tem aí a opção de você apresentar a sua tela, onde você vai ter o direito de gravar uma reunião, por exemplo. Tem a opção de apresentar fotos, documentos do Android ou da Apple, né, pelo Drive, Dropbox, o Google Drive em si. Você pode copiar um link de algum site e reproduzir, ou copiar um link que esteja salvo diretamente nos seus favoritos. Então, ele vai ter uma gama de opções enormes, e aí você utiliza da maneira que for interessante. Para o pessoal da educação, o que eu acho muito interessante de ser utilizado é essa opção de fotos, onde você pode, por exemplo, você que é professor aí de matemática, você pode botar em fotos e ter salvo no celular uma foto toda branca, onde você usa essa foto como se fosse uma lousa. Porque você projeta um fundo branco e você vai ver, quando você clicar nessa projeção de foto, que ele tem uma opção com um lapisinho. Então, você pode escrever no seu smartphone e aí as pessoas vão ver o que você está escrevendo. Então, você vai resolver uma questão de matemática, por exemplo, você começa a escrever a fórmula e a resolução, e os seus alunos vão poder acompanhar. E ele pode ser usado, né? Você pode apagar, você pode alterar. Então, você tem ferramentas muito interessantes. Nessa da URL do site, eu acho também ela muito interessante para todo mundo, não só para o pessoal da educação, porque ele permite, por exemplo, que você copie um link de um arquivo, ou então um link da sua própria plataforma de documentos do Google, onde você mostra para as pessoas que estão ali uma planilha que você fez, né, um gráfico, algo do tipo. E também tem uma opção de você copiar um link direto do YouTube. Então, se você está ali numa sala de aula ou num treinamento com a sua empresa, ou enfim, seja lá para que você use o Zoom, você pode copiar um link do YouTube e passar um vídeo para as pessoas, onde as pessoas vão poder, né, além de ver o vídeo, elas vão conseguir ouvir, né? Então você não, a facilidade em relação às outras plataformas, você tem que enviar o link e aí cada um tem que parar a reunião para assistir o vídeo. Aqui não tem isso, tá? Você copia aí onde tem o URL do site, você bota o link e as pessoas já vão ver o vídeo, porque vai pelo que você está controlando na sua tela. Então você dá play e as pessoas vão automaticamente ver o que é que está rodando lá. Então ele é uma plataforma muito fácil de ser utilizada. E assim como os outros que eu mostrei aqui, ele também é gratuito, tá?
Fora essas plataformas aí que algumas pessoas aqui eu vi no chat aqui que falaram que já estão utilizando, maravilhoso. São novas, né? Possivelmente a gente começou a utilizá-las mais de março para cá, né? Que foi quando o isolamento começou e a gente não pôde mais estar junto para desenvolver os nossos projetos. Mas fora essas, né, que são um pouco novas para a gente, tem as clássicas, que eu acho que a maioria aqui já conhece, né? Que é o Instagram, YouTube, o WhatsApp, o Facebook e o Twitter, que elas são plataformas e aplicativos que já são utilizados há mais tempo por todo mundo. E eu acho que possivelmente a maioria das pessoas que está aqui já tem um pouco mais de familiaridade. Mas lembre que as plataformas elas têm diversos usos, não só o uso convencional que a gente estava acostumado. Então, por exemplo, o Instagram, há alguns meses atrás, ele era usado na parte de lives, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Ele era usado, né, por influências digitais, por cantores, enfim. Ele não era utilizado até então para ambientes de estudo. Então, você vê que há poucos meses o Instagram também é uma ferramenta de estudo. Tanto é que vocês que estão acompanhando aí o Muro Educacional, vocês já viram, né, que nós temos no IGTV várias aulas de pós-graduação, o pessoal de técnico de enfermagem e o pessoal da graduação está tendo essas aulas virtualmente pelo Instagram. Então, você vê que essas ferramentas foram alteradas para uma melhor comunicação e facilitação de outro tipo de convívio, que não só a exposição, né, de vida pessoal e profissional em termos artísticos, digamos assim. O YouTube também está sendo muito utilizado, então vários cursos estão acontecendo em lives também pelo YouTube. Facebook, a mesma coisa. O Twitter, ele vai ser um pouco limitado em relação aos outros, mas ele também pode ser utilizado, né? No ambiente atual que a gente vive para outros usos, que não só aquelas comunicações mais breves. E o WhatsApp, desses daí, possivelmente é o que permite uma comunicação de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, né? E eu não sei se vocês ficaram sabendo, o WhatsApp, junto com o Facebook, né, que é do mesmo dono, ele também tem agora uma opção de você fazer videochamada numa sala com até 50 pessoas. Não sei se vocês estavam sabendo dessa novidade, é uma novidade que tem menos de um mês. Ela começou no meio para o final de maio, que ele limitava a 4 pessoas por videochamada, aí passou para 8, e agora você pode criar uma videochamada com até 50 pessoas, e aí direciona para o Facebook. Então, vocês podem ver que essa crise forçou as empresas a algum tipo de adaptação dos seus mecanismos, né, e da sua cultura organizacional. E é uma tendência e é interessante também que as pessoas utilizem tudo isso que está vindo agora de novo para o futuro. Porque se são ferramentas que permitem você construir projetos e se comunicar de uma maneira dinâmica, rápida, independente de estar ou não ao lado de uma pessoa, eu acho interessante que a gente a utilize da melhor maneira possível. E vocês que estão aí, eu sei que está todo mundo sofrendo, né, com essa questão, mas tentem de alguma maneira resgatar e buscar sempre maneiras de se adaptar e de se renovar mesmo em períodos de crise, tá bom? Gente, eu agradeço a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Continuem. Alguém, se tiver alguma pergunta, pode botar aí no chat. Deixa eu botar aqui. Não, nenhuma. Acho que algumas eu já respondi durante, né? Bom, gente, obrigado, né? Hoje vai ser, esse agora foi o primeiro tema do simpósio. Vocês vão ter aí mais 3 dias, né, de muito conhecimento e com palestrantes maravilhosos. A Rosa está dizendo que quer finalizar. Vou te chamar, viu, Rosa? Então, agradeço a todos, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo horário da gente de live, né, eu não consigo fazer um treinamento com vocês em nenhuma dessas plataformas. Mas, se vocês sentirem necessidade de ter um curso mais aprofundado, podem falar com a Rosa, podem falar comigo, que a gente monta um curso específico para cada uma dessas plataformas, tá? Rosa voltou para se despedir. Pessoal, obrigada, né? O pessoal que está aí assistindo, eu estou acompanhando. E a partir agora das 19 horas terá um debate, né?
que será flexibilizar o isolamento pode prejudicar a economia. Então, são dois advogados, os dois advogados são do Moro Educacional, que vão falar um pouquinho sobre isso em termos jurídicos. Tá? Então, às 19 horas, fiquem atentos, que terá esse debate, e às 20h30 terá mais uma palestra com o professor Levi Brandão. Então, às 19 nós nos encontraremos novamente aqui no simpósio. E, professora Morgana, a sua palestra foi show mesmo. Tá de parabéns. Né? Obrigada, que bom. Vamos juntos aí para as demais junto. simpósios que vamos criar nessa pandemia. Tá? Vamos sempre junto. Obrigada, sim. gente. Boa noite. Continue aí, que daqui a pouco começa mais uma live do evento, tá bom? Tchau, tchau, todo mundo.